Meus queridos, muito boa noite, a paz do Senhor, você que nos acompanha nesse momento, nessa transmissão desse nosso encontro de todas as quartas-feiras. Graças a Deus pela sua vida, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado por você nos receber no seu lar nessa noite. Este é um momento em que nós estamos apenas transmitindo de forma online, ou seja, nós não temos um público aqui, então o nosso público é você que está aí do outro lado, nos acompanhando, nos dando a honra da sua audiência. Mas eu gostaria de, antes de orarmos, começar pedindo mais uma vez para você que nos acompanha, que nos assiste, a não tratar esse momento apenas como um momento em que você assiste alguma coisa, é um momento como acontece quando você assiste um noticiário ou quando você assiste um vídeo qualquer no YouTube ou em outras redes sociais, mas que você entenda esse momento como um momento em que nós estamos na presença de Deus, um momento em que nós estamos reunidos por meio dessa ferramenta para juntos aprendermos da palavra de Deus, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Então, fazer desse momento um momento de referência, um momento de culto, um momento em que nós procuramos evitar nos distrair com coisas corriqueiras do dia a dia, que muitas vezes estão ali à nossa volta, em nossa casa, no lugar onde nós estivermos assistindo, acompanhando esse momento, mas que a gente possa, ao máximo, abstrair aquilo que está à nossa volta e nos concentrarmos colocarmos o nosso foco na palavra de Deus, na mensagem que temos da parte de Deus para os nossos corações nessa noite. Eu quero ler 2 Coríntios 10, 4 e 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, e logo em seguida nós estaremos orando para oficializar a abertura desse momento. Eu vou ler na tela aqui do lado, está mais fácil para mim. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui é o texto base da nossa meditação nessa noite e eu gostaria de tratar desse assunto hoje, nesta noite, como batalha espiritual. Nós introjetarmos, nós entendermos que nós, como servos de Deus, nós estamos em uma batalha espiritual. Portanto, é isso que eu tenho em mente ao lermos esse texto que nós lemos agora de 2 aos Coríntios. E eu diria que há várias frentes dessa batalha, queridos. Há uma batalha espiritual que ela acontece dentro da minha mente, dentro da sua mente. Uma batalha que é unicamente nossa e do Espírito Santo que nos assiste. É uma batalha que nós devemos estar preparados para ela, como Paulo fala lá no capítulo 6 de Efésios, a partir ali do verso 10, em que ele fala que nós devemos revestir-nos da armadura de Deus, estarmos vestidos da armadura de Deus e capacitados para permanecer firmes. Essa batalha, ela acontece em nós, ou seja, é uma batalha espiritual, mas que ela acontece dentro da nossa mente, nas nossas emoções, até mesmo no nosso corpo físico, porque muitas vezes o inimigo até nos ataca mesmo com dardos físicos, e nós temos que estar preparados e conscientes dessa batalha espiritual. Eu diria que há uma batalha também que acontece nos lugares celestiais. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E há também uma batalha que acontece, que eu diria que é uma batalha cultural. E eu gostaria de focar nesta noite um pouco mais sobre esse aspecto da batalha espiritual, que é uma batalha cultural. Oremos então. Paizinho querido, aqui estamos, Senhor meu Deus, reunidos por meio desse instrumento. Estamos alcançando os nossos irmãos em seus lares, em suas casas, nos seus locais de trabalho, onde quer que estejam nesse momento nos acompanhando nessa transmissão, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse instrumento e pela vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos ajude no entendimento da Tua palavra, nos ajude a compreender, Senhor Deus, a Tua vontade e a compreender, Senhor Deus,
tua mensagem para nós nesse momento. Aqui nesse momento, uma noite, né? Não sei se os irmãos estão assistindo em um outro momento, mas que nesse momento em que estamos aqui, Senhor, meditando na tua palavra, que o teu Espírito esteja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, para que essa palavra produza frutos em nós. Assim, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu disse, há uma batalha na nossa mente, há uma batalha nos lugares celestiais e há uma batalha também cultural. Se você pensar em batalha espiritual, nós podemos pensar o que aconteceu, por exemplo, com Daniel. Daniel estava orando, mas a sua mensagem que Deus tinha enviado por meio do anjo foi impedida por um demônio, pelo príncipe do rei da Pérsia, que se opôs ao anjo que trazia a mensagem a Daniel, e foi preciso uma luta espiritual nos lugares celestiais para que aquela mensagem chegasse ao seu destino, chegasse a Daniel. Então, nós temos, por exemplo, o caso de Eliseu. Eliseu estava em Dotã, estava sendo usado por Deus ali para proteger o povo de Israel, profetizando as ações do rei da Síria, e toda vez que ele montava uma estratégia para destruir Israel, o profeta avisava o rei para que o rei tomasse medidas cautelares para evitar que fosse destruído, e de repente eles enviam um exército para prender Eliseu. E claro que o rapaz de Eliseu, o ajudante de Eliseu, fica apavorado quando vê que a cidade está cercada pelos exércitos inimigos. E aí Eliseu ora ao Senhor para que o Senhor abra os olhos dele e veja que ao derredor estava o exército sírio, mas ao redor deles estavam os exércitos do Senhor. Ou cercando a cidade estava o exército sírio, e cercando o exército sírio estavam os exércitos do Senhor. Não sei exatamente a ordem, mas o que nos demonstra aqui nessa imagem que Eliseu pede para que Deus mostre ao seu ajudante, é que há justamente uma batalha nos lugares celestiais, uma batalha nas regiões celestiais, que está além do mundo físico, e que nós estamos inseridos nela também, e que o Senhor peleja por nós, o Senhor luta por nós essas batalhas também. Mas como eu falei, nessa noite eu gostaria de focar nesses versículos que lemos aqui, nessa batalha que acontece no mundo cultural, na batalha que acontece na nossa sociedade, muitas vezes por meio do estudo, por meio do conhecimento, por meio da mídia, por meio da política e por tantos outros meios, e que nós estamos inseridos nela. Veja que o versículo que nós lemos, verso 4, diz que as nossas armas não são carnais, ou seja, são armas espirituais, né? As armas com as quais lutamos não são humanas. No texto aqui da versão que eu estou aqui com a Bíblia aberta, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, ou seja, quem concede poder para as armas que nós temos para essa batalha é o Senhor. E a primeira coisa que eu gostaria de enumerar e de elencar para nós, para entendermos sobre essa batalha, é que as verdades deste mundo se baseiam em sofismas e em falácias. As verdades deste mundo que nós temos que combater se baseiam em sofismas e em falácias. E o que é sofisma? O que é falácia? Se nós formos para o dicionário, nós vamos ver que sofisma é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade, que embora simule, usando a lógica, simule apresentar uma estrutura consistente e verdadeira, na verdade ela é inconsistente e deliberadamente enganosa. Então veja, o sofisma reúne argumentos, reúne palavras, reúne um conjunto de ideias estruturadas para fazer com que você pense que aquilo é verdade, quando na realidade aquilo foi montado, estruturado, pensado de maneira consciente e deliberada para enganar a sua mente. Isso é um sofisma. E o versículo ele diz, né?
poderosos em Deus para destruir fortalezas. Aqui não se trata de destruir fortalezas humanas, construções de pedra, não, mas para destruir fortalezas que estão construídas dentro do nosso intelecto, dentro da nossa mente. São fortalezas construídas por meio de conceitos, por meio de palavras, por meio de construções sociais, e que começam muitas vezes a nos aprisionar as pessoas nesses pensamentos, nessas correntes ideológicas, e que faz com que nós, muitas vezes, tenhamos atitudes, falemos coisas que são contrárias àquilo que nós professamos na palavra de Deus, até inconscientemente, porque somos levados por essas armadilhas, por essas falsas verdades que são sofismas. Então, sofisma é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão da verdade, que, embora simule, de acordo com a lógica, simule um acordo com a lógica, ou seja, simule estar de acordo com a lógica, apresenta na realidade uma estrutura inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. E o que é uma falácia? Falácia é qualquer enunciado, ou seja, qualquer raciocínio preparado, qualquer enunciado ou raciocínio falso, que, entretanto, simule uma verdade. Então, as verdades deste mundo são baseadas em sofismas e em falácias. E aí nós precisamos ter o cuidado de, ao dialogar com o mundo, ao dialogar com a sociedade, ao aprendermos, recebermos a informação que nos cerca pelos mais diversos níveis, pelas mais diversas fontes, nós tenhamos consciência de que estamos numa batalha, tenhamos consciência de que estamos em uma guerra e que por isso nós precisamos ser vigilantes e cautelosos para não sermos apanhados em uma armadilha. Devemos nos vigiar, pois julgamos muitas vezes a Bíblia pelos moldes do mundo. Nós julgamos a Bíblia pelos moldes do mundo, pela mentalidade do mundo, e não o contrário. Na verdade, nós deveríamos julgar o mundo pela Bíblia. Nós deveríamos julgar as coisas, o que acontece, o que ouvimos, pela Bíblia. Mas quando somos apanhados por esses sofismas, quando nós não vigiamos adequadamente, nós começamos a julgar a Bíblia pelos padrões do mundo. Começamos a julgar a Deus pelos padrões do mundo. Você já viu pessoas que dizem assim: o Deus que eu conheço não é o Deus que você fala aí. O Deus que eu conheço não é o Deus da Bíblia. E de onde é ele? De onde é o Deus que ele conhece? Já viu gente dizer isso? Eu já vi pessoas dizerem para mim: o Deus que eu conheço não é o Deus da Bíblia, porque o Deus que eu conheço nunca faria tal coisa, nunca concordaria com tal coisa. E aí eu pergunto: e de onde é esse Deus que você conhece? Porque o único Deus verdadeiro foi revelado na Bíblia, foi revelado na palavra de Deus. Ou então não é Deus, pode ser qualquer uma outra divindade, mas não o Deus, nem Jesus, nem o Deus Pai de Jesus. Mas as pessoas muitas vezes querem julgar a Bíblia pelos padrões do mundo, julgar a Bíblia pelos sofismas do mundo, pelas inverdades do mundo, pelas falácias que estão se espalhando cada dia mais no mundo. E essa é uma guerra que nós temos que conviver com ela, que temos que vivenciá-la no dia a dia. Então devemos ter esse cuidado de vigiar a nossa mente. Aí quando Jesus diz vigiar e orai, que tipo de vigilância seria essa? Quando Jesus diz que nós devemos vigiar e orar, nós temos que vigiar muita coisa, queridos. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, nós temos que vigiar as nossas palavras, nós temos que vigiar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós consumimos como produtos da sociedade, produtos da cultura, e também vigiar para que isso não se transforme em pecado na nossa mente, no nosso coração. Veja o que diz o Salmo 1, o primeiro e o segundo versículo do Salmo 1. Diz assim, olha, como é feliz, aqui é uma expressão, né, é uma exclamação do salmista, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores,
Pelo contrário, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Veja, querido, o que o salmista está dizendo aqui, nessa expressão dele, é que a verdadeira felicidade está em nós sermos, em nós andarmos num padrão que é contrário ao padrão do mundo. Ele diz: bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda segundo o conselho do mundo. Conselho aqui, na verdade, é o conjunto daquilo que o mundo ensina, né? É o conjunto da cultura, é o conjunto daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo fala como sendo verdade e nós absorvemos. Mas como é feliz as pessoas que não andam de acordo com esses princípios. Como são felizes as pessoas cujo caminho não passa pelos zombadores. Veja, querido, aqui ele coloca inclusive que o mundo é zombador. Mas como é feliz aqueles que não andam segundo os moldes da mentalidade do mundo, mas sim que vive ao contrário, né? Ao contrário, como é feliz aquele que não vive segundo esses conceitos mundanos, mas ao contrário, ele vive de acordo com a palavra de Deus, que é o verso 2, e nessa lei ele medita de dia e de noite. O que é meditar, queridos? É manter isso vivo na sua mente. Meditar é pensar naquilo, é usar aquilo como padrão, como régua, como princípio, é estar continuamente comparando as coisas do nosso dia a dia, as nossas decisões, a música que ouvimos, aquilo que nos cerca, medindo os acontecimentos que nos cercam com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, nós temos essa felicidade quando vivemos ao contrário dos princípios do mundo e vivemos segundo a palavra de Deus, meditando na lei do Senhor e na sua lei, e fazendo isso de dia e de noite. Sem essa compreensão, queridos, sem compreendermos esse princípio de que a nossa felicidade está em nos adequarmos às leis de Deus e rejeitarmos o conselho do mundo, o conselho da cultura, o conselho dessa realidade em que vivemos, se nós não entendermos isso, nós não não seremos capazes de experimentar, de conhecer de fato a Deus e a sua vontade. Há um versículo que nós mencionamos muitas vezes aqui, eu mesmo já mencionei muitas vezes, já tenho ouvido ele sendo citado em várias pregações aqui, sendo usado nos mais diversos contextos, e todos eles corretos, e que eu gostaria de chamar a sua atenção para esse versículo de novo, que é o que está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Esse versículo certamente você sabe de cor. Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos ver aqui, já está na tela, vou ler aqui na tela. Não se amoldem ao padrão do mundo, deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos pensar um pouquinho mais no que está dizendo este versículo, queridos. Olha, ele diz o seguinte, que nós precisamos, esse capítulo, inclusive, Paulo começa dizendo: eu rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ou seja, Paulo está fazendo um apelo apaixonado, um apelo veemente para que nós tenhamos essa atitude, né? De sermos verdadeiros adoradores de Deus, e que isso inclui não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. E aí, muitas vezes, queridos, a gente pensa nesse versículo como sendo simplesmente a maneira como nós nos comportamos na sociedade. Às vezes a gente pensa que isso significa apenas os lugares que eu frequento, a maneira como eu falo, como eu me comporto, aquilo que eu digo, mas é muito mais profundo que isso. É claro que envolve esses aspectos, mas é muito mais profundo que isso. Se trata aqui de uma transformação da mente.
Veja, se a nossa batalha é uma batalha cultural, em que eu tenho que lutar contra mentiras, contra sofisma, contra enganos deste mundo, e isso diariamente me afeta e procura mudar a minha mentalidade, procura mudar a maneira como eu penso o mundo, a minha cosmovisão do mundo, a ponto de muitas vezes querer que eu molde a Bíblia a esses pensamentos, e eu comece a pensar, a ler a Bíblia e filtrar a Bíblia pelo meu pensamento deturpado, pela minha mentalidade deturpada. E se você pensa que isso não acontece, veja os casos absurdos de pastores hoje, pastores que já tiveram renome, pastores de renome dentro das igrejas conhecidas no Brasil, que estão por aí dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Por que chegam a este absurdo, queridos? Porque deixaram que os sofismas, deixaram que as mentiras deste mundo moldassem a sua mente, e agora, em vez dele olhar para o mundo e fazer uma leitura da realidade a partir da autoridade da Bíblia, ele usa o conhecimento do mundo, aquilo que o mundo fez com a sua mente, para questionar a autoridade da Bíblia. Então, esse versículo de Romanos 12, 2, diz justamente isso, que nós temos que permitir, que contribuir para que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus, deixar que o Espírito Santo transforme a nossa mente, e não que o mundo transforme a nossa mente, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a perfeita vontade de Deus. Não há como nós entendermos a vontade de Deus, conhecermos a vontade de Deus, vivermos a vontade de Deus, se a nossa mentalidade é uma mentalidade mundana. Não há como nós vivermos a vontade de Deus, conhecermos a Deus e a sua vontade, se a nossa mentalidade está contaminada pelos princípios que regem este mundo. E aí, bem-aventurados somos nós, quando nós não nos expomos, não nos oferecemos como instrumento, para nos tornarmos como esses pastores que eu mencionei aqui, que se assentaram na roda dos escarnecedores. O versículo que nós lemos de Salmo 1, verso 2, diz assim, o final do verso 1 diz assim, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo, a cultura do mundo, ela é escarnecedora, ela tem como princípio a zombaria, ela tem como princípio o escárnio, é de eliminar, é de cancelar aqueles que não concordam com eles. E, infelizmente, pessoas, para não serem canceladas, para serem bem vistas nesses ambientes, nessa sociedade em que estamos, prefere se assentar com essas pessoas. O que é se assentar com os zombadores, com os escarnecedores? É justamente compactuar com as mentiras, com as inverdades, com os sofismas que essa sociedade produz. É deixar de lado os princípios da palavra de Deus e deixar que a sua mente seja moldada a ponto de você concordar com as pessoas que pensam como essa sociedade pecaminosa. E é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1. Deus condena não somente os que fazem, mas também aqueles que, conhecendo a palavra, concordam com os que fazem. E Deus nos guarde de que eu e você cheguemos a esse ponto. Mas para que não cheguemos, nós precisamos entender que estamos em guerra, estamos numa batalha cultural, e essa batalha precisa ser empreendida, precisa ser lutada todos os dias, para que a minha mente não seja contaminada com as mentiras do mundo. E para que a minha mente não seja ocupada com as mentiras do mundo, eu preciso ocupá-la com as verdades da palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, aquele que ocupa a sua mente e o seu coração com os princípios da palavra de Deus. É tanto que quando Jesus começa o seu ministério, ele começa chamando as pessoas ao arrependimento. Mateus capítulo 4, verso 17, diz que Jesus começa o seu ministério justamente chamando as pessoas ao arrependimento. Ele se apresenta, se torna público, e daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
essa palavra, arrependimento, tem uma forte conexão com essa palavra que nós estamos falando aqui de Romanos capítulo 2, 12, 2. De permitir uma transformação, de se deixar ser moldado por uma nova mentalidade. A palavra arrependimento aqui não significa só tristeza pelo pecado, não significa só confessar os seus pecados e mudar de atitude, não, significa uma completa mudança de direção. E aí Jesus diz assim, mudem de direção, moldem-se novamente, mudem o seu pensamento, a sua maneira de ver o mundo, a sua cosmovisão, porque o reino dos céus está próximo. Então, vemos que há essa necessidade de nós compreendermos que estamos nessa batalha, e que essa batalha é uma batalha cultural, e que nós somos protagonistas dessa batalha cultural, e que nós devemos escolher de que lado estamos, se nós estamos do lado da palavra ou do lado dos zombadores, se nós nos assentamos à mesa com aqueles que compartilham a palavra, ou se nós sentamos à mesa com aqueles que são os zombadores da palavra, os questionadores da palavra. Então, o conhecimento humano, amados, conselhos, argumentos, algumas traduções falam de conselhos, outras falam de argumentos, outras falam de sofismas, depende da tradução. Esse conselho humano, esse conhecimento humano, ele é pretensioso, zombeteiro, altivo, soberbo. Veja novamente o versículo lá de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. Eu tinha fechado aqui, né? 2 Coríntios 10. Olha só. Primeiro diz que são fortalezas, depois diz destruindo conselhos ou, né, sofismas, né, e toda altivez. No versículo que nós lemos na NVI, usa uma outra palavra, mas se trata de uma palavra que tem a ver com a soberba, a altivez, ou seja, o conhecimento humano, além de tudo, de ser um sofisma, de ser, muitas vezes, uma falácia, é altivo, ou seja, não aceita ser contraposto, não admite ser contestado. Vão tratar você com escárnio, muitas vezes. Essa é que é a realidade. Então, nós precisamos perceber que, se nós queremos nos contrapor a este mundo, a essa cultura, nós precisamos estar imbuídos da palavra, ou seja, cheios da palavra, conhecendo a palavra, mas também estarmos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos empreender essa batalha. Leia comigo Provérbios 26, 4. Olha o que diz Provérbios 26, 4. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Ou seja, quando nós somos confrontados com essas verdades do mundo, nós não podemos permitir que as pessoas se achem sábias, achem que estão com a bola toda, achem que estão com a verdade plena. Não, nós precisamos apresentar a essas pessoas a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos combater esses sofismas, essas falsas verdades, com a verdade da palavra de Deus, para que ele não continue se achando sábio. Nós precisamos mostrar que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a palavra de Deus é a verdade revelada. Então, nós precisamos nos engajar nesse sentido de mostrar a verdade ao mundo. Veja também Lucas 21, 17. Lucas 21, 17 mostra que nós seremos odiados por causa da verdade. Jesus disse assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, não espere o aplauso do mundo. Não espere o aplauso desta sociedade. O que nós teremos é oposição, é zombaria, é contraposição e escárnio muitas vezes, porque esse é um mundo altivo.
Por isso que a palavra do versículo que lemos lá de Coríntios diz assim: nós estaremos lutando para destruir fortalezas. É uma batalha gigante, mas nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo. Não importa se o mundo nos odeia, eles nos odeiam porque odiaram primeiramente a Cristo, mas seremos odiados por causa do nome do Senhor. Mas o pior, queridos, é que, como eu disse, muitas vezes esse ensino errado está invadindo as igrejas, está entrando nas igrejas, está contaminando as igrejas, as instituições, e as pessoas não estão percebendo que a verdade está sendo deturpada, que a verdade está sendo violada, que estão substituindo a verdade de Deus por sofismas e por falácias. E aí nós, como servos do Senhor, temos que vigiar a nossa mente, vigiar o nosso coração. Não é vigiar o seu irmão, vigiar o seu vizinho. Não, nós temos que vigiar a nossa mente, vigiar o nosso coração, para que esses enganos não cheguem a ocupar o lugar que cabe à palavra de Deus na nossa vida. Veja o que diz o próprio Jesus em Mateus 7:22, falando como as pessoas poderão estar enganadas no final das contas. Jesus diz que pessoas estarão se apresentando diante deles, fazendo milagres, alegando que fizeram milagres, fizeram maravilhas e que não são servos do Senhor. Ou seja, são pessoas que são movidas pelo poder de Deus, vamos usar esse poder dentro de muitas aspas, que estão fazendo milagres, estão fazendo e acontecendo, conduzindo rebanhos, e que estão conduzindo o rebanho para uma mentira. Muitos me dirão naquele dia, diz o Senhor: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E qual é a resposta de Jesus para essas pessoas? Verso 23. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Querido, vai ser muito duro para essas pessoas que viveram enganando e sendo enganadas, porque pregaram uma verdade que não estava condizente com a realidade da palavra de Deus. Mas eu não quero que seja eu ou você que vai estar enganado, que vai receber uma resposta dura como essa. Por isso que nós temos que estar preparados para essa batalha. Uma batalha, como eu disse, que acontece na cultura, acontece no nosso dia a dia, que nos cerca de várias formas, e nós precisamos da palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, constantemente avaliar se nós não estamos querendo adequar a palavra de Deus ao mundo, em vez de fazer uma leitura correta do que acontece no mundo, por meio daquilo que está revelado na palavra de Deus. A minha oração é que nós continuemos essa luta, destruindo fortalezas, destruindo sofisma, destruindo falácias diante de nós, e continuemos seguindo adiante, levando a verdadeira palavra de Deus onde quer que estejamos. Que o nosso dia a dia, que o nosso meditar, que o nosso prazer, a nossa alegria esteja na genuína palavra de Deus. Eu diria que essa batalha, queridos, essa guerra, se parece mais com a batalha de Neemias lá construindo os muros de Jerusalém, do que a batalha de um soldado em uma guerra, invadindo ou sendo invadido. Quando ele invade um país, ou um país está invadindo ele. Por quê? Porque esta é uma guerra, querido, que nós temos que estar com a espada em uma das mãos e a colher de pedreiro na outra. Nós temos que estar batalhando essa batalha, mas nós temos que estar também trabalhando, fazendo a obra do Senhor a cada dia. Então nós estaremos construindo, comprometidos com o reino de Deus, atuando como testemunhas de Jesus, amando a família de Deus e cuidando da família de Deus, sendo um templo que adora a Deus e que inspira pessoas a adorar a Deus, mas ao mesmo tempo estamos com a espada desembainhada para lutar contra esses inimigos que se levantam
contra a nossa vida, contra a nossa mente, contra a nossa caminhada. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa levar para esta semana essa mensagem, que ela possa produzir fruto no seu coração, que você seja edificado por ela, e que o Espírito Santo esteja com você e comigo, para nós continuarmos vitoriosos nessa batalha que é bastante árdua. Amém? Eu quero orar mais uma vez para encerrarmos, agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia nesse momento conosco aqui. Avise outras pessoas, lembre outras pessoas, no momento em que você for entrar para acompanhar, para assistir essa programação, passe o link para outra pessoa e diga, olha, lembre, hoje é dia, estejamos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que Tu nos tem permitido estar juntos por meio desse canal, para juntos meditarmos na Tua palavra. Muito obrigado por esta palavra que Tu nos deste, Senhor Deus. Que nós possamos aplicá-lo na nossa vida, Senhor. Esses princípios, esse entendimento de que precisamos continuamente, Senhor, vigiar nossa mente, vigiar o mundo que nos cerca, Senhor Deus, e passá-lo pelo filtro da Tua palavra. E que para isso, Senhor Deus, nós possamos ter a Tua palavra continuamente na nossa mente, no nosso coração. Assim, Senhor amado, pedimos que a Tua bênção permaneça sobre cada lar, sobre cada vida, cada irmão, que a Tua paz esteja sobre cada coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, uma boa noite, fique na paz do Senhor.